Alô, alô, minha gente. Devido ao sucesso das últimas ilustrações no Instagram, vou falar sobre a inspiração que me levou a criar. Recentemente eu estava pensando sobre temas para criar novos desenhos e resolvi dar uma estudada superficial sobre o cubismo, sobre Pablo Picasso, sobre as obras, sobre como é o estilo do período e sobre o movimento. Aí, observando várias obras e cores e tudo mais, eu resolvi me inspirar em alguns dos desenhos dele e fazer algumas ilustrações. Vou explicar um pouco sobre o autor, sobre a obra, sobre um pouco do movimento. As principais características do cubismo têm a ver com a desconstrução das figuras e dos objetos, das figuras humanas, e a elaboração de contextos com a realidade diluída, digamos assim, mais ou menos por aí. Então, a base serão sempre figuras geométricas, e as figuras humanas e objetos são construídos com base na mescla dessas figuras, dessas figuras base, algumas cores específicas. Curiosamente, saíram ilustrações um pouco diferentes do que eu imaginei que pudessem sair. Muitas delas, foram 3 seguidas, mas muitas delas foram feitas de uma vez só, tudo no mesmo dia, rapidamente. Só que eu não me atentei muito às cores, mas eu me atentei me inspirar na estética, na verdade. É uma estética que, para mim, como eu já venho usando muito essa coisa de figuras geométricas, eu tentei me ater a esse detalhe principal. Então, a primeira pintura, eu coloquei uma paleta de cores restrita, de 4 cores: branco, preto, cinza e vermelho. Na verdade, o preto é o lápis 6B. Como ele é muito forte, acabou ficando como se fosse preto, mas aí depende da intensidade que eu fosse usar. Nele, assim como na fase mais tardia do cubismo, quando Picasso começou a usar colagens mescladas com os desenhos dele, eu fiz umas palavras diluídas aqui, imitando recortes de jornal. O esquema dessas palavras foi embaralhar as letras e pintar cada uma de uma maneira diferente, dando a entender o significado. São 3 palavras em inglês. Esse esquema vai ser representado a seguir. Basicamente, o objeto escolhido para ser retratado nesse desenho foi o violoncelo. E nele, vários detalhes foram colocados de estampas e cores. No cubismo não era comum o uso de estampas. As estampas ficaram por minha conta. Nesse desenho, assim como nos outros, para finalizar, eu acrescentei um filtro de foto de Instagram. Na verdade, do Prisma, o filtro. Mas foi para deixar a cara com uma cara mais digital, digamos assim. O outro desenho feito foi um rosto. Também foi feito de uma vez só e eu me inspirei no traçado das figuras humanas de Pablo Picasso. Usei também figuras geométricas intercaladas e dando a entender que cada mescla de uma figura com a outra gera cores, e as estampas também foram colocadas. As cores também não são padrão em relação ao movimento do cubismo, são cores escolhidas de maneira aleatória, mas a cara da influência aparece de maneira clara.
É um tipo de fisionomia que eu nunca tinha feito antes, mas serviu para testar o meu olhar a respeito da pintura de Picasso. A última obra que eu mostrei, na verdade, foi a primeira a ser começada e a última a ser terminada, porque ela tem mais detalhes e é mais trabalhosa. Nessa, eu usei poucas figuras geométricas, mas o traçado ainda tem a ver com o cubismo. Porém, apesar de ter sido inspirada no cubismo, ela tem detalhes que são a coisa das estampas e dos florais que eu venho trazendo há algum tempo nos meus desenhos. Outra coisa que também não é tão comum no cubismo são os degradês de cores complementares e de cores análogas, que no cubismo tem alguns padrões de cores usados de acordo com cada fase do pintor. Nesse caso, eu também escolhi as cores de maneira avulsa, tentando só combinar elas entre si de uma maneira mais harmoniosa, mas não tem uma padronagem de cor. Isso eu vou trabalhar nos próximos desenhos. Mas é um trabalho também bastante diferente, bastante complexo. Lembra máscaras, lembra carrancas africanas, que é uma das razões pelas quais o cubismo foi criado, mas ao mesmo tempo tem detalhes de estampa, que isso também vem de outras coisas. Então, assim, essa última remessa desse ano provavelmente ficaria para o ano que vem. Porém, como fez muito sucesso nas redes sociais, resolvi fazer um vídeo falando sobre as influências e falando sobre a inspiração, que é interessante as pessoas saberem. Essa primeira leva vai dar origem a uma série que vai ter inspiração em diversos outros pintores que virão pela frente. Provavelmente a série vai continuar mais no ano que vem. Esse ano eu vou manter o foco no cubismo e manter o foco no Pablo Picasso e testando a minha percepção a respeito do movimento e a respeito da estética do artista. É isso aí, só para sanar as curiosidades. Fica aí a inspiração no cubismo a respeito dessa série de 3 ilustrações.